Bem-vindos. Esse é o segundo vídeo sobre Robert Bresson aqui do canal. No vídeo anterior eu falei do livro dele, Notas sobre o Cinematógrafo, e hoje eu estou aqui com dois amigos para discutir a direção do Bresson, que é um ponto de vista muito singular e que eu acho que merece ser conhecido por todo mundo estudando ou fazendo cinema hoje em dia. Aqui comigo estão Anderson Aníbal, que é diretor e professor de atuação. Ele teve uma companhia de teatro em Belo Horizonte e hoje trabalha com atores aqui no Rio de Janeiro, dá workshops. E o Pedro, que é formado em rádio e TV pela UFRJ, além disso é roteirista, editor e também ator. Então, sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite. Espero contribuir aí com o trabalho. Espero que a gente tenha uma conversa muito bacana. Ele deveria ser mais conhecido, né, pelos estudantes de cinema, porque está se propondo a dirigir filmes hoje, mesmo que não vai seguir estritamente. Eu tenho certeza que, como gerações passadas foram influenciadas pelo Bresson, as novas também podem ser, né? Então, se você que está assistindo chegou por acaso sem ter visto o vídeo anterior e quiser se aprofundar um pouco antes no que é o estilo do Bresson, né? Assista o vídeo sobre notas sobre o cinematógrafo e vamos nessa. Vou primeiro passar a palavra para o Anderson. Eu queria saber qual é o seu contato com o Bresson e como que ele te influenciou na sua experiência prática. Bom, o Bresson, eu, mais como cinéfilo, né, te conhecia alguns filmes dele e depois conheci o livro Notas sobre o Cinematógrafo e via essa ideia dele de trabalhar, né, com a essência da narrativa, né, retirando o dramático dos atores. E isso quando eu comecei a dirigir teatro, eu também queria muito isso, assim, de não ter um ator que fica se explicando demais em cena e apareça mais a presença dele. E aí vejo isso no Bresson, assim, essa tentativa de trabalhar o ator, como ele fala de reduzir o ator à epiderme dele, né? Reduzir o ator à presença dele, né? E isso a gente vê muito no trabalho. E como o Bresson, quando eu comecei esse trabalho, depois teve outras etapas, hoje já é bem diferente, mas e vi que ele fazia isso também. Ele repetia, ele fazia os modelos. Ele não gostava de trabalhar com atores porque os atores vinham com os vícios das escolas de teatro, né? E ele queria trabalhar com pessoas. E aí ele convidava pessoas que nunca tinham feito cinema, né? E faziam essas pessoas repetirem as sequências, as ações, muitas vezes, até que aquela pessoa soltasse um ato falho. Dentro daquilo ali, ela fizesse alguma coisa que ela não percebesse que estava fazendo. Aí ele achava que estava pronto para gravar, porque ele estava atrás dessa epifania, né? Desse momento Sim. especial ali acontecendo, né? Sim. E me lembro quando eu comecei a trabalhar, o tanto que a gente ficava repetindo mesmo essas sequências, porque pensava ainda bastante formalmente isso, né? Assim, hoje em dia, eu acho que contemporaneamente a gente também pensa por outros caminhos, mas nessa época se pensava muito ainda na ação como forma também, né? Sim, ele é um diretor bastante formal, né? Você falou Sim, dessa busca por algo inesperado, né? sim, Quando ele sentia que era aquilo que estava pronto. Ele fala no livro que dirigir é como você buscar o inesperado secretamente esperado por você, né? Porque quando sim. ele encontra, ele sente que era aquilo mesmo. Uhum. Isso é muito legal, né?
Ele tinha uma fala para os atores também, assim, para os modelos, né? Não pensem o que vocês dizem, não pense no que vocês dizem, não pensem o que vocês fazem, né? Não pensem no que vocês fazem, né? É sempre Ele algo queria que que não é desejado, né? Ele ele sempre queria, fala, ele queria sempre que tivesse automático, né? Que fosse que acontecesse, né? Sim. E Pedro, o que que você acha da direção dele assim? Tem alguma reflexão particular? me ensina muito a pensar em termos de imagem e tudo, né? E como o filme ele comunica alguma coisa na sua totalidade, na combinação das imagens, dos sons e como o cinematógrafo, o cinema, assim, eu fico na dúvida de qual termo usar, Pois é. mas, né? É, como não é assim a arte em essência do ator, né? E sim do realizador ou de como quer que o Bresson queira chamar. Acho que ele nem tinha um nome para isso, mas que a pessoa que está na frente da câmera ali cumpre uma função, enquanto que no teatro o domínio é do ator, né? Da atenção do público e tudo. E no cinematógrafo ele escolhe o que vai ser mostrado e como vai. E eu acho que uma reflexão interessante que o Bresson me faz ter é que o processo de atuação é o inverso, às vezes, da vida, né? Ele busca esse caminho para que surja a vida daí. Porque ele diz aqui que quando a gente fala alguma coisa, quando a gente resolve se mover, colocar a mão em cima do joelho, sabe? Ele cita até um outro autor que fala isso aqui. A gente não pensa nisso, simplesmente vem num fluxo, assim Uhum. como eu estou falando aqui. E na atuação, o ator, claro que existe o jogo ali vivo na hora, a presença, a relação entre as pessoas no palco, os improvisos, as coisas espontâneas, mas existe um texto a ser cumprido e partituras, marcações físicas no espaço e Sim. corporais também. Então, é o inverso da vida. A gente, na vida, não pensa enquanto surge o impulso, né? E eu acho que o Bresson consegue trazer essa análise dele, essa epifania, não sei, essa reflexão para o trabalho dele. É muito interessante ele fazer despertar isso na obra. Ele não quer imitar a natureza, ele não quer imitar a realidade, ele quer construir uma linguagem, né? Assim, ele quer construir todo um universo de linguagem, ele considerar o cinema, cinematógrafo, como um outro universo, onde Sim. esse ser humano é desenhado de outra forma e como que ele lida dentro de planos, dentro de quadros, dentro de sequências, e que é isso que gera algum conteúdo, alguma informação, né? Alguma expressão, né? É essa ligação mesmo entre a linguagem e a realidade, né? Assim, essa são dois mundos separados, né? A linguagem e a realidade. Ele não quer imitar a realidade, ele quer construir a linguagem, ele quer construir um outro universo, né? De informação. Uma Sim. coisa que eu vi relendo esses dias, sabendo da nossa conversa, é, é que o Bazin fala disso, que a imagem das personagens não evolui nos filmes do Bresson. As personagens são como um ícone que vai evoluindo dentro da situação. Elas não, Uhum. né, o personagem não evolui, ele não tem uma emoção que vai sendo desenvolvida e que vai chegar em algum, né? Mas ele é uma figura, um monolito que vai se deslocando dentro da situação daquele roteiro, dentro daquela estrutura do filme, né? Do que é narrado.
né? Ele tem essa relação muito grande entre a literatura e a imagem, né? Entre o cinema Sim, e a sim. literatura, né? Muitos filmes É, narrados, né? pois é. Ele, no filme o Diário de um Páraco, né, que ele adapta Sim. o romance do Bernanos, Uhum. ele praticamente eu não li o romance, mas eu acho que eu li o mesmo texto que você do Bazin, que é o do Uhum. que, mas tem muito tempo já que eu li, que é o do O que é o cinema, né? Do Eu que é o acho cinema. É, esse aqui. que ele comenta alguma coisa assim, é, a minha edição é outra, mas maravilhoso, isso é uma Sim, coletânea fundamental, né? sim. Ele comenta alguma coisa que nesse filme o Bresson, as falas dos modelos são repetições das falas do romance. Ele não Uhum. adapta para um Uhum. realismo cinematográfico. Ele pega as próprias falas e joga ali mecanicamente. Sim, E ele usa um termo para descrever que é como se fosse um filme mudo com legendas faladas. exatamente. É uma Isso. leitura Ótimo, né? do ponto, né? Perfeita assim Aham. do... E ele fala até isso, que o Bresson privilegia as partes extremamente literárias do É, que, é, que ele podia. E as que são cinematográficas no texto, no livro, ele não transforma em imagem de cinema. Ele quer usar essas como texto. E ele quer, exato. né, ele inverte. Assim, ele não quer abrir mão da literatura. A literatura vai estar ali junto, né? Como se o romance fosse uma das personagens, né? Ele fala isso, Bazan, né? Sim. Ele nem quer chamar de cinema porque ele acha que cinema já está contaminado de uma coisa que é Sim. parecida com o teatro, né? É. Assim, que ele acha um absurdo, uma linguagem que vem de outra linguagem, que ele não acha que é É. possível, né? Cinema é teatro fotografado, né, que ele fala. Ele faz exatamente essa Sim. afirmação. E ele nem se coloca como realizador, nem porque em francês é metteur en scène, que vem do teatro. O termo Uhum. cena para ele eu acho que deve ser abominável. Tudo que vem do teatro, né, dessa linguagem Uhum. dramática, ele não. E é curioso porque essas primeiras notas dele do livro aqui, que vai até uma certa parte, Uhum. foi provavelmente quando ele estava no processo de produção de realização do Pároco, né? Uhum. E ele fala aqui que nega as influências, não que nega, né? Mas ele não quer que o cinema esteja enraizado na literatura e que beba do teatro, mas ao mesmo tempo ele traz isso também, né? E assume lá trechos é, transcritos, né? Do romance. Uhum. Sim, mas Uhum. de um jeito muito contra-intuitivo e original, né? Em vez dele, Exato. eu acho que o que ele quer dizer é para você como diretor não adaptar a literatura para o cinema de um jeito literário, sabe? De um jeito como se Uhum. fosse você está transformando uma arte na outra. É para você pegar a literatura do jeito que ela é e jogar no seu filme. Aham. Uhum. A literatura tem que ser uma personagem e não É, você fazer a sua versão em sim, filme, né? que é o Assim, oposto do que todo o resto dos diretores adaptando sim. um texto literário faz, assim, que é totalmente contra-intuitivo. A ideia, Exato. parece que ele está falando isso, né? Que a ideia de reproduzir um livro já não é mais o livro, já é menor que o livro, já é uma cópia do livro. Exato, Então, exato. exatamente, coloque o livro, venha com o livro, Sim, né? Traga a porque não vai ser literatura. nem o livro, nem cinema, né? Ele É, falou não é nem uma coisa nem outra quando você sim, tenta juntar, sei lá. sim. E eu acho que a mesma coisa ele faz com os atores, né? Ele não quer lidar com aquela tradição da construção de personagem, né? Com o psicologismo que estava muito em voga na época, né? Assim, e aí ele lida de outra forma mesmo, assim, ele vai radicaliza e trabalha com não atores, né? E essa questão do texto também muito presente, junto com uma locução, né? Com uma Uhum, narração um voice-over do personagem, e que era uma coisa muito importante para o Bresson também, a questão da voz, né? E do som.
Sim. mais até do que a parte visual, que ele diz Exato. aqui várias vezes no livro, porque o ouvido te leva para um mundo interior e é mais profundo e misterioso, né? Completo a experiência auditiva do que a visual, sugere mais coisas, né? Ele E, falava até que era possível que ele escolhesse atores só pela voz, né? Ele não Uhum. tinha nem interesse na imagem do ator. Ele às vezes queria escolher o ator só pela voz do ator. pela entonação, né? Pela inflexão É, de certas palavras, ele vai até na sílaba que ele diz aqui várias vezes sim, no livro e é muito muito interessante esse método dele, muito radical, né? Único, por isso. radical. Totalmente consistente, E que é raro, né? como estrutura, né? Porque alguns cineastas estão mais num lugar da, da dramaturgia ou da temática. Ele está na questão estrutural da linguagem, né? Sim, Assim, muito formalista, né? muito Muito formalista. formal. Uhum, Ele está preocupado com a estética, com o que tem de cinematográfico, né? Isso é uhum, uma coisa muito importante para quem está começando a dirigir filme também. Existe uma tendência, em geral, no começo, de se preocupar só com o conteúdo, ou muito mais com o sim, conteúdo do que com a forma. sim, Mas sim, cinema é muito forma, assim, é muito, sim, sabe, o que vai te distinguir como um artista de cinema, eu acho que é onde você coloca a câmera, como você vai juntar as sim, imagens, como você vai sim, fazer elas se relacionarem com o som também. Então essa é uma grande lição que o Bresson passou para mim, assim, enquanto cineasta jovem e tal, de me preocupar com a forma, me preocupar com como, não só com o uhum, que, né? Você fala até isso no outro vídeo, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando agora, que ele fala, não é absurdo se você disser para o seu modelo, eu te crio como você é, né? É, Eu crio vocês como vocês são. Ele usa exatamente assim. Aí a questão que a gente estava falando antes, que o ser humano tem um processo intelectual diante de uma câmera, uhum, o animal não. E eu acho que a maior aspiração do Bresson seria trazer o ser humano para o estágio mais animal dele. Ele fala até caramba. aqui dois olhares que se entrecruzam, como se dois gatos se olhando. E ele usa até um burro na Grande Testemunha, uhum. que eu acho um personagem incrível e ele constrói significado entre os olhares do burro com o do elefante. Uma hora eu fico, cara, o que esse burro está pensando? Aí eu antropomorfizo o burro. Né? Totalmente. O burro é um modelo bressoniano pronto, né? Ele Exato. é o É melhor aluno epítome. do workshop do Bresson, assim. Já Com certeza. faz tudo certinho, né? Que tem a mesma expressividade de uma casa, de um objeto, né? Eu acho que é o mesmo grau, tipo um É, animal, porque é ele mesmo sendo, né? E ele quer que as pessoas sejam total. assim também, só que a gente fica consciente de que está de frente diante de uma câmera, de um aparato, né? Enfim, que é um trabalho, uma É. obra. No Notas, ele fala também um momento que, para o ator de cinema, a câmera são os olhos do público. Né? Aí ele está sempre lá com o ego tentando favorecer a si mesmo também, né? Conscientemente, ao mesmo tempo que construiu o personagem e tal. Aí fica esse jogo de Sim. psicologismo. É assim, é o que pode funcionar e tal. A gente está fazendo um vídeo sobre o Bresson. Eu tenho outro vídeo também sobre Actors Studio, atuação de método. Mas para o Bresson era uma coisa como se fosse o caminho errado, assim, sabe? Como se o Uhum. cinema tivesse se corrompido quando buscou se associar marginalmente nesses caminhos das outras artes, da literatura e do teatro. E aí Uhum. ele é meio que um redentor do cinema, de certa forma, tentando trazê-lo de volta à sua essência, assim. Uhum. Tem a questão da fragmentação também, né? De que para ele é muito importante, né? Ele quer contar, né? Transmitir a obra com um todo, assim, que é feito de fragmentos. Ele rejeita Sim, uma decupagem onde as imagens tenham um valor intrínseco, né? Ele quer criar o valor através da junção entre as diferentes imagens. Em sim. muitos filmes a gente vai ver pessoas fragmentadas, né? Mãos, É. pernas, Pés, pés, objetos. sim. E tem até um curta que fizeram que se chama The Hands of Bresson, As Mãos do Bresson, que alguém compilou
ao longo de vários filmes, os momentos principais que têm destaque para as partes do corpo e mostra como que elas são fundamentais na obra dele, assim. Elas se tornam quase rostos, né? Porque Uhum. elas ganham um protagonismo no Pickpocket, por exemplo, né? Sim. Muitas das cenas mais importantes, a mão é mais importante do que qualquer outra parte, né? Ele pegando Sim. as coisas da bolsa das Uhum. pessoas e tal. Uhum. E como que, além dessa, tem outra dimensão, que é talvez a dimensão mais enigmática, né, de todo o sistema dele, que é a dimensão espiritual. Ah, Como sim. que parece que ele está buscando algo transcendente com esse Aham. esvaziamento todo, né? Parece que ele Sim. está... É isso que a gente estava falando do inefável, do que a gente não espera, mas secretamente espera, né? Uhum. É, e como que ele vem de um pano de fundo de um lugar também muito religioso, né? A Sim, relação sim. dele com o catolicismo jansenista e tal. Ele é. E eu acho que o Bazan, comentando o Páraco, ele fala também de que esse jeito dele de suprimir é uma espécie de busca por uma imagem virgem, por uma Uhum. virgindade da imagem, né? Uma virgindade até do signo, né? Do significado de uma imagem, da potência de uma imagem, né? Essa junção, né, a associação de todos esses elementos cinematográficos poderia suscitar o surgimento de uma verdade, né, superior para o espírito, né? Uma, Uhum. uma, é uma experiência quase que transcendental assistir a um filme dele, principalmente sabendo de tudo isso, porque é aquilo, o olhar viciado do público já habituado, né, Uhum. com o Star System hollywoodiano e comercial num geral. Você tem que se reeducar para assistir aos filmes dele, como os atores teriam que desaprender a atuar, como ele diz até numa conferência para uma menina que pergunta: como eu posso trabalhar com Bresson? Aí ele fala: você é atriz? Ela: sou. Então desaprenda a atuar. Eu acho que todo mundo tem que desaprender tudo, desconstruir todas essas convenções narrativas de audiovisual, de tudo, para poder apreciar um trabalho dele. Não apreciar, mas ver com esses olhos, né? E que bom isso para um artista, né? Assim, que é desconstruir a linguagem para entender ela de novo, né? Assim, olhar para ela por outro ângulo, né? Sim. Eu acho que a maior contribuição para mim, a maior contribuição do Bresson, né? Que vem do Bresson para mim é que ele mostra outro cinema. Assim, ele, né, que ele nem quer chamar de cinema, mas ele fala: olha, eu não vou ficar fazendo isso, eu vou fazer desse lugar. E é estranho, é difícil de ver, não é confortável de Uhum. ver, mas você chega em outro lugar, né? Foi um prazer ter vocês aqui. Façamos mais vezes sobre Ah, outros assuntos. Muito obrigado. Você obrigado. que está assistindo aí, aproveite para ver o vídeo anterior do Bresson, os outros vídeos de teoria do cinema, os vídeos da playlist Fazendo Filmes e inscreva-se no canal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.